Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje é sobre o capítulo 26 e 27. Eles dão uma continuidade no capítulo 25. A gente vai falar sobre o setor secundário da produção e o setor terciário da produção. Bom, primeiro, setor secundário. Bom, o setor secundário, gente, é o setor da indústria. É o setor que transforma a matéria-prima em um bem consumível, tá? Ou um bem que vai servir para a fabricação de outros produtos, máquinas, né? O ferro em si também ele é tirado como matéria-prima da natureza pelo setor primário e transformado numa indústria em barra de ferro, em vergalhão e tudo mais. Então, assim, essas máquinas são servidas também, são utilizadas, perdão, em outros setores da economia. Então, o setor primário, o setor secundário transforma a matéria-prima em algo que vai ser consumido diretamente ou indiretamente por nós, tá bom? Dentro do setor secundário, a indústria pode ser classificada em três tipos: indústria de base, indústria de bem intermediário e de bem de consumo. Vamos entender como funciona a indústria. Primeiro, a indústria de base. É o tipo de indústria responsável por produzir matéria-prima processada, né? Que é, por exemplo, o aço. Tá? Ocorre na siderúrgica, ocorre na metalúrgica, petrolífera e também na produção de energia. Tá bom? Então é aquela que serve de base para a fabricação de outros produtos. O ferro, por exemplo, vocês sabem que serve para fazer várias coisas diferentes. Tá bom? A indústria de bem intermediário. Ela serve para abastecer os outros setores da economia. Ela é responsável pelas máquinas, pelas peças e equipamentos, tá bom? É a indústria que produz, por exemplo, as peças de automóveis, tá? Quando você tem a produção de peças, ou seja, de algo que vai servir para você fazer o carro, né? Uma ferramenta que vai servir para você fazer alguma coisa, isso é a indústria de bem intermediário. E por último, né, e a mais importante, é a de bens de consumo, que é a indústria responsável por produzir o produto final, por produzir aquilo que vai ser consumido diretamente pelo consumidor, por nós, aquilo que vai ser vendido, tá bom? Ela é classificada em dois tipos: a durável, que são produtos que duram bastante tempo, como eletrônicos, automóveis, e as não duráveis, que são produtos que são consumidos rapidamente, como roupas, comida, bebida, farmácia e tudo mais. Aqui tem um breve texto sobre a industrialização brasileira, que fala que ela começa no início do século XX, ali por 1930, tá? Com Getúlio Vargas, beleza? A economia era basicamente primária, tá bom? A gente vendia produtos do setor primário para outros países. Mas toda essa riqueza do café, da cana-de-açúcar, desses períodos todos que nós vemos, borracha, gerou uma riqueza que o acúmulo de capital fez com que fosse possível que a gente começasse a produzir esses produtos no nosso próprio país. A gente começou, além de plantar, além de mandar o produto cru, que é assim que é chamado, a gente começou a industrializar esse produto com investimentos do governo. Por isso que eu citei Getúlio Vargas, que era o presidente. E aí começou a surgir as primeiras grandes empresas, como a Vale do Rio Doce, tá? E a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN. A siderúrgica serve para poder fazer a formação de aço. Ela fica em Volta Redonda, por isso Volta Redonda é conhecido como a cidade do aço. Beleza? Fatores que interferem na localização da indústria. Bom, no Brasil as indústrias se concentram na região sudeste, porque nela onde é que estava o dinheiro quando começou o processo de industrialização. Então a região mais rica era o sudeste, por isso o sudeste é a mais industrializada, porque naquele processo era a região mais rica e a região mais rica até hoje. Tá bom? Para a instalação de uma indústria, alguns fatores, que são chamados fatores locacionais, são importantes aqui para poder com que essa empresa, a indústria, queira se fixar naquele lugar. Primeiro ponto: proximidade de matéria-prima. Isso é importante, era importante, hoje em dia nem tanto, porque tem o transporte rápido. Disponibilidade energética, então tem que ter energia disponível. Oferta de mão de obra e qualificada principalmente, porque é uma galera que tenha estudo, saiba como manusear os equipamentos. Proximidade do mercado consumidor, isso é importante, você produz para vender, então tem que ter gente para comprar. Tá? Estrutura de transporte e telecomunicação, por quê? O transporte vai te auxiliar para você levar o seu produto, e a telecomunicação para você fazer a divulgação, a propaganda. Incentivos fiscais dados pelo governo, geralmente redução de impostos. Você, quando na sua casa, paga seus impostos. As empresas, de vez em quando, recebem alguns bônus. Por quê? É uma faca de dois gumes. Quando uma empresa vem para um lugar, ela precisa de funcionário. Funcionário, geralmente, daquela região ali. Né? E esses funcionários dessa região,
eles vão ter emprego, vão ter dinheiro. Logo esse dinheiro vai ser colocado no capital de giro da cidade. Entendeu? Pô, se eu começo a trabalhar, começo a ganhar dinheiro, eu vou comprar coisa onde? Eu vou sair daqui para comprar outro lugar? Não, vou comprar por aqui mesmo. Tá? Então eu coloco o dinheiro na pavuna. Então se vem uma empresa de algum lugar para cá e me contrata, eu vou ganhar 2, 3 mil reais, quem me dera, né? Aí eu ia trabalhar nessa empresa e esse dinheiro acabaria rodando aqui dentro da cidade, no caso do bairro, tá? Mas na cidade do Rio de Janeiro, tá? E aí eu teria um desenvolvimento da localidade. Por isso que o governo acaba facilitando as coisas para as empresas, porque elas geram emprego. E o capítulo 27, setor terciário, que é o setor, né, da circulação, do consumo. Bom, o setor terciário ele é ligado a atividades de comércio, as atividades que servem para venda, tá? E também a prestação de serviços. Os prestadores de serviços são aquelas pessoas que trabalham prestando um favor. Por exemplo, nem tudo que a gente utiliza, nem tudo que a gente consome é palpável. Por exemplo, você compra o celular. O celular você compra na loja. Beleza, mas se o celular precisa de um conserto, alguém tem que fazer essa manutenção. Para alguém consertar, essa pessoa te cobra um valor. Ele está prestando um serviço para você. Eu aqui dando aula, estou prestando um serviço para vocês também. O motorista de ônibus está prestando um serviço também. Então, essas pessoas estão... Perdão, me engasguei. Essas pessoas são todas inseridas no setor terciário, no setor de prestação de serviço, assim como também é o setor de comércio, tá bom? Por que que se enquadra? Porque eu sirvo um favor diretamente a vocês, diretamente ao consumidor. O cara está dirigindo um ônibus ali diretamente para quem está dentro do ônibus. Ele está servindo ao consumidor. Então, quem está servindo logo diretamente ao consumidor está ligado ao setor terciário, tá bom? É o setor de comércio. Bom, o setor terciário da economia envolve prestação de serviços, tudo mais, né? Os consumidores finais, tananã, e assim vai. Bom, o setor terciário e a sociedade de consumo, para poder finalizar nossa aula. Nos últimos tempos houve um grande aumento de produtos e serviços no mundo inteiro, tá? Isso acontece por quê? Primeiro, crescimento populacional. A população vai crescendo, você vai tendo mais mercado consumidor, tá? Um outro ponto também, as empresas vão ficando cada vez mais ricas. As multinacionais, que se instalam em vários países, vão se enriquecendo cada vez mais, se apoiando nesse crescimento populacional também. Também é importante registrar, né, a campanha publicitária, né? Quanta coisa a gente compra, né, porque está no comercial, algo que está aparecendo ali, você acaba, caramba, eu preciso disso, porque a propaganda ela tem esse intuito, ela tem o intuito de atrair o consumidor, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá passando um filme agora na Amazon, o Borat, né? Acabou que eu assinei a Amazon para ver o filme, e tava falando tanto do filme que eu falei, cara, quero ver esse filme, e aí onde é que eu ia ver o filme? Na Amazon. Assinei a Amazon, vi o filme, muito legal, agora estou com o produto aí. Eles conseguem, através do marketing, atrair o consumidor, tá? Bom, o que é o consumo? O consumo é o ato de você consumir uma mercadoria, consumir alguma coisa, você compra alguma coisa. Beleza. Quando esse consumo se intensifica e você começa a comprar coisas inúteis para você, algo que não vai te servir de nada, tá? Algo só para, às vezes, para te alimentar o seu ego, o nome disso é consumismo. Isso é prejudicial. Por exemplo, o cara tem um sapato para trabalhar. Bom ter dois. Ah, tem 2 sapatos para trabalhar. Show de bola. Pô, tem 3, caraca, já tá top, chega. Mas por que eu tô com 5 sapatos, 6 sapatos para trabalhar, um para cada dia? Tá entendendo? Então, assim, são coisas sem necessidade. Uma coisa é necessário você comprar um sapato ou 2 para ter uma reserva. Agora, para que 4, 5, 6 sapatos para trabalho? Eu vou cada dia. Então, isso aí já são características de consumismo. Tem coisas que nós compramos que nós não precisamos, tá bom? Então, assim, do ponto de vista econômico, o consumismo não tem problema nenhum, até porque o interesse dele é voltado para a venda de produto. Então, para isso, tá tranquilo. Quanto mais você compra, mais você consome, mais você ajuda a economia do país, tá bom? Mas do ponto de vista ambiental, tá? Dá uma oportunidade de você abrir mão de alguns padrões de consumo para poder tá se inserindo num consumo sustentável, tanto para você financeiramente como para o meio ambiente, tá bom? E aí você tem aí uma harmonia entre meio ambiente e sociedade, quando você consegue consumir as coisas, né, de acordo com o que você necessita, e também você está ajudando o meio ambiente em alguns pontos, porque tem coisas que nós utilizamos que são
poluente, tá? O consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizam recursos naturais, garantem emprego e também são facilmente recicláveis, tá bom? Então, gente, é basicamente isso, não tem nada demais, tá? É bem facilzinho, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!